Como é importante a gente conhecer um pouco mais de Deus, né? A gente conhecer um pouco mais de Deus, porque as pessoas às vezes têm aí um romance, amam um outro ser humano, ou é amigo. Quantas pessoas já disseram, né? Olha, eu amo a igreja, eu amo a sua vida, pode contar comigo até a morte. Faz anos que eu não vejo essas pessoas. Se eu dependesse deles para viver, eu estava morto, né? Mas o bom é que Deus não é assim. O amor e a misericórdia dele é perfeita. Ele continua te amando. Se você escorregar, ele pega você pela mão e te levanta de novo. A expectativa dele não é ver você cair, é, julgar, avaliar a sua queda, dizer que você não merece, bem feito porque aconteceu isso. Não. Ele está sempre disposto a pegar você e colocar de pé de novo, te dar um voto de confiança e te fortalecer para que você possa vencer a situação que está roubando a sua paz. Então é muito importante a gente entender que Deus tem um amor inacabável. Já pensou você olhando lá do céu e ver um povo lá embaixo que recebeu milagres dele, que recebeu uma opção de coisas, e de repente vê as pessoas querendo apedrejá-lo, as pessoas cuspindo nele, as pessoas, até crucificando e tal. Você como pai, como é que você se sentiria? Você ia deixar barato? Vou mandar um raio na cabeça daquele, um outro raio na cabeça daquele outro. E aí o próprio Jesus diz para o pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, se não, cumpra-se a sua palavra. Ele tinha um projeto de salvação. É isso que nós precisamos restaurar em nós. O amor de Deus é tão grande e o nosso amor para com ele é tão pequeno. Todas as vezes as pessoas ficam preocupadas: o que é que eu perco se eu for para a igreja? O que é que eu abro mão se eu for para a igreja? Então eu não posso mais isso, eu não posso mais aquilo. Aí vai dar, às vezes até a oferta, fica preocupado, fica tenso, né? Que situação, mas Deus prometeu, mas ainda não cumpriu. E parece que a gente vira um cobrador de Deus e esquece que Ele é Deus e nós não. Então para um pouquinho e relembra, traz de volta. Ele te ama. Ele colocou o filho dele em depósito pela tua vida. Ele pagou muito caro para simplesmente dizer assim: deixa ele lá. Ele pagou muito caro. A não ser que você não queira, ele não vai te obrigar. Mas se você tiver dificuldades e ainda assim desejar estar na presença dele, ele vai te ajudar, te levantar, te fortalecer e te estabelecer. Para nós, a lembrança da Santa Ceia, uma pessoa uma vez falou para mim isso: mas por que vocês têm que ficar tomando Santa Ceia? Isso daí é coisa do passado. Amados, nós não tomamos a Santa Ceia por causa do pedaço do pão, ou por causa do suco de uva, não é isso. Nós tomamos lembrando o sacrifício que Jesus fez, para lembrar que às vezes a gente vê isso, né? Eu vou lá no espelho, olho para mim e falo assim: caramba, tem um monte de ruga, cabelo branco, barriga e etc. Mas quando eu era jovem, eu era um cara bacaninha, inteirinho, né? E aí eu falo assim: como é que a bispa ainda fica com esse sujeito? Chato, velho. Porque ela não lembra de mim como eu sou hoje, ela lembra de mim como eu me apresentei para ela. Ela começa a olhar para mim e lembrar assim: olha, ele era aquele jovem, meio impetuoso, cuidadoso, estava junto, era razoável, não era lindo, mas era razoável, né? Lutador, briguento às vezes em algumas coisas, mas vencedor. E essas marcas, elas progridem dentro do coração da gente, deixando o quê? Sinais. E esses sinais, mesmo na velhice, quando a gente olha um para o outro, a gente não olha a ruga, a gente não olha o cabelo branco, a gente não olha a barriga, a gente não olha, aquela coisa, a gente olha o quê? O que foi formado em nós, o caráter, o que foi formado em nós. Então, à medida que você progride nessa direção, você tem recordações maravilhosas. Nós estamos aqui trazendo recordações maravilhosas, lembrando do sacrifício que foi feito.
Jesus foi... As pessoas assistem aquele filme e tudo chora, né? Olha lá, Jesus está sendo crucificado, miserável daquele romano. Se eu pudesse, eu ia lá atrás dele, dar uma paulada na cabeça dele. Jesus não quer isso. Ele só quer que você lembre que Ele é o Filho de Deus, que desceu essa terra em carne e sangue, para salvar você e restaurar a sua vida. Ele não está preocupado com o sacrifício que Ele fez. Ele está preocupado se você assumiu aquela manifestação para a sua vida. Por isso que a gente toma a Santa Ceia, para não esquecer da promessa que Ele fez e da promessa que é aquele sangue derramado, né? Um sacrifício vicário, um sacrifício, vamos dizer assim, de alguém santo, para que traga, venha colocar sobre a nossa vida liberação, libertação, restauração, transformação e, melhor ainda, vida eterna com Ele, né? A gente às vezes percebe essa dificuldade de assimilação das pessoas. Fala a verdade, a gente esquece ou não esquece das coisas? Quantas vezes você falou, ó Deus, eu estou precisando, fez uma pequena campanha lá, 3, 4 dias de oração, aí passou aqueles dias, você nem lembrou, até chegou na sua vida, e você nem lembrou direito, porque começou a aparecer outras coisas. Por isso, quando você vai no Antigo Testamento, você vê quantas vezes Deus ensinava que os pais, que os líderes deveriam pegar o seu grupo e fazê-los lembrar de cada vez, de cada festa, vamos dizer assim, de cada situação. A festa dos tabernáculos, a festa das barracas, o Purim, né? Cada festa que acontecia, eles contavam para os seus familiares. E eles contavam e traziam à memória deles o quê? Tudo o que Deus fez. Lembra? Chegou perto do Jordão, montou lá um altar de pedras. E aí ele fala assim: esse altar de pedras é para que quando as pessoas cheguem até aqui, eles vão perguntar: o que é esse altar de pedras? O poder não está no altar das pedras, mas está no que ele representa. Foi aqui que Deus colocou, né, para que os sacerdotes com a arca no ombro lá pisassem, abriu o Jordão e neles atravessaram em seco. Então a representação de cada situação, você está aqui, você vai tomar parte com o corpo de Cristo. O pão representa a carne. Você vai tomar parte com o sangue de Cristo. O suco da vide representa o sangue. Agora, esse representa não te salva, não salva. Mas o que salva é o que Jesus já fez. Pagou o preço naquela cruz, se fez maldito para que a gente fosse bendito. É essa a manifestação que quando você vier para a Santa Ceia, você precisa lembrar. Na verdade vos digo, quase já estou a Bíblia, né? Na verdade te digo o seguinte: nós deveríamos tomar Santa Ceia todo dia. Porque se isso é uma lembrança, eu deveria ser lembrado todo dia. Ei, eu tenho um valor especial. Meu valor não é uma McLaren, não é uma Ferrari, não é uma casa bonita. Meu valor é o sangue do Filho de Deus, que veio aqui e pagou meu preço, liberou da maldição. Se eu lembrasse disso todo dia, quando o pecado viesse até mim, eu aceitaria? Parou, cara. Mas olha, é uma mulher bonita, olha, é um carro grande, é um dinheiro muito. Nada se compara com o Filho de Deus. Nada se compara com a vida eterna. Então, se eu entendesse esse mistério, se eu pudesse relembrar ele todo dia, se eu pudesse, por isso que fala que é importante a gente ler Bíblia, é importante a gente estar com louvores no coração, é importante nós praticarmos a palavra, porque isso fortalece, né, a nossa alma, os nossos sentimentos. Quando vem sentimentos errados, jogo fora, porque eu conheço o certo. Isso é a representação. Mas o tema hoje que eu coloquei: quem é Ele? Pergunta para a pessoa do lado: quem é Ele? Não, faz a pergunta com uma interrogação no final: quem é Ele? Que situação é essa, né? E como hoje eu quero falar de alguém, já falamos de Jesus, agora eu quero falar da terceira pessoa da Trindade.
quero falar um pouco do Espírito Santo de Deus. Mas quem é Ele, afinal? Nós falamos de Deus, criou os céus e a terra, criou os mares, os luminares, Nós falamos de Jesus, Ele desceu aqui na terra, foi como um humano, passou aí os 3 anos, ensinou o que Ele tinha para ensinar, e aí Ele foi crucificado, aí ressuscitou, aí subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, é o nosso único intercessor. Mas tem mais alguém nessa parada, tem mais alguém nesse negócio, tem mais alguém aqui. Quem conhece a Deus sabe que foi criado em corpo, alma e espírito. Sabe também que o nosso corpo clama pelas coisas do mundo, sim ou não? A nossa carne clama pelas coisas. Quando você vai tomar alguma coisa, ingerir talvez um suco, você fica pensando. Se eu perguntar para alguém aqui, ele vai dizer assim: eu queria mesmo de morango. Aí o outro: eu queria mesmo de limão. Eu gosto de coisa azeda, eu gosto de limão e tal. Nós temos coisas que, vamos dizer assim, falam com o nosso paladar, conversam com a nossa alma, chamam a nossa atenção. Então nós percebemos que tem coisas aí que fazem parte da nossa vida e nós valorizamos, né? Sabe também que o nosso corpo clama pelas coisas do mundo, sabe que o nosso espírito clama pelas coisas de Deus. Então, quando eu olho para cá, eu falo: peraí, meu corpo está sempre clamando pelas coisas que satisfazem ele, mas para o meu espírito, eu falei que você é corpo, alma e espírito. Então o corpo clama pelas coisas da carne, coisas que satisfazem ele, e mais o espírito, ele clama pelas coisas que vêm do céu, pelas referências, porque a gente chama de fôlego de vida, que é colocado em nós, e quando isso é colocado em nós, que veio de Deus, ele liga o ser humano a Deus. É o nosso elo de ligação verdadeiro, o espírito. É por isso que é importante a gente entender. Mas apóstolo, se eu não falar em línguas, eu não vou para o céu. Ninguém está dizendo que você não vai para o céu se você não falar em línguas. Está dizendo isso. Se eu não tiver nenhum dos dons, eu não vou para o céu. Ninguém está dizendo que você não vai para o céu se você não tiver. É diferente. Mas se eu entender o que o Espírito Santo representa, eu vou entender a importância dele estar em mim. Eu vou entender que ele tem uma razão, uma função, um objetivo, um propósito para me ajudar a alcançar aquilo que está dado por Deus. Ele tem uma função para isso. Sabe também que o nosso corpo clama pelas coisas do mundo. Sabe que o nosso espírito clama pelas coisas de Deus, e que a nossa alma assiste essa disputa. Nossa alma assiste essa disputa, a carne pedindo o mundo e o espírito pedindo Deus, né? E aguarda quais serão os desejos que se formarão em maior número e que por isso serão armazenados nela. Você reparou? Isso acontece porque nossa alma exprime os desejos das sementes que nós plantamos em nosso coração. Essa aqui é uma chave para você. É uma chave, guarda isso. Fala: minha alma exprime os desejos das sementes que eu planto no meu coração. Você pega uma criança desde pequeno, mostra futebol, coloca ele junto com o pai para assistir a televisão. Tá passando um timaço jogando Palmeiras, um time de... Tô brincando. Calma, pessoal, calma. Olha o inimigo se levantando, olha aí. Deve ser corintiano. Brincadeira. Vou parar com isso, não vou estragar a palavra aqui, né? Mas eu não sei porque eu faço isso. Perdão, Jesus. A gente, de repente, começa a incentivar desde pequeno. Eu conheci uma pessoa que era assim, a mãe da Beatriz. Quem é a mãe da Beatriz? Da Bia. A pastora Camila. Pequenininha. Ela era desde bebezinha. Ela começou a falar, começou a me querer vender coisas. Eu trabalhava com ramo gráfico, então tinha uns amigos. Naquela época usava muito calendário, aqueles calendários que vem um bichinho atrás, né? Vem lá o cachorrinho, o gatinho, não sei o que. E aí um dia ela olhou e falou: puxa, tio, dá um pra mim, dá um pra mim. Eu peguei e dei pra ela. Ela gostou tanto que eu achei, puxa vida, eu voltei lá nos amigos lá, falei: cara, me arruma um monte desse negócio aí. Minha sobrinha gostou muito dessa tranqueira aí. Aí o cara falou assim: pega aí o que você quiser. Eu peguei um bloco, levei pra ela. Aí falei: tá aqui, tem isso, tal. Daqui a pouco ela falou: tem 5 por 1.
Que eu sei com o quê? O senhor me dá R$1, eu lhe dou 5. Como é que é isso? Aí ela fui lá, eu falei, bom, vou ajudar ela, né? Dei R$1, eu peguei os 5 lá, tal. Aí passou um pouco, ela falou assim, o senhor pode me devolver aqueles 5? Eu falei, mas você vendeu para mim. Ela falou, mas você não vai usar mesmo, dá para mim de novo. Aí ela vendeu para o outro tio. Aí eu falei, essa menina tá com uma característica perigosa. Nasceu vendedora, tesoureira. Quem é que cuida das coisas ali da cantina? Quem é que... Você começa a perceber que tem certas características que vão aflorando ao longo do tempo e que satisfazem. Se ela ficar parada, ela morre. Ela tem que inventar. O pastor Fábio sofre. Ela tem que inventar alguma coisa. Então ela vai lá, olha, nossa, aqueles lápis podia vender. Eu fiz uma reunião ontem aqui, né? Um discipulado com os pastores. Aí ela apareceu com um bloquinho. Eu falei, bonito esse bloquinho. Bacana, né? Bacana, tal, não sei o que. Aí eu falei, esses lápis? Um para cada pastor. Aí eu falei, poxa, Camila vai dar caneta, vai dar o lápis. Não, dá não. Eu estou apenas cedendo momentaneamente para receber o dinheiro deles logo depois. Eu falei, poxa, ela fala do jeito bonito, mas tomou o dinheiro deles. Aí você começa a ver essa situação, que tem características, eu estou brincando porque ela é um amor de pessoa, tem características que elas afloram ao longo do tempo. Talvez você tenha filhos e cada um dos seus filhos tem uma característica diferente do outro. Um gosta mais de ajudar isso, um gosta mais de ajudar aquilo, um trata com, sabe, o lado humano, o outro lá de repente não é tão humano, é muito mais números. E em tudo isso a gente vai aprendendo. Agora, tem algo que nós precisamos entender, que quanto mais eu fiquei alimentando ela, eu ia lá, trazia, já pegava, dava coisas para ela, papel de carta. Eu trabalhei numa empresa que tinha uns papéis de carta bonitos, e a filha do dono, filho de dono faz o que quer, né? A filha do dono cismou de mandar confeccionar um monte lá na gráfica, é aquele confeccionado. Só que quando foram vender, viram que não é todo mundo que gosta daquilo. Papel de carta, só algumas meninas que gostam, né? Não é todas que gostam. Naquela época não tinha tanta informática, era tudo escrito. E aí o que aconteceu? Sobrou algumas toneladas. E aí o cara falou para mim, eu representava uma parte lá, ele falou assim, pega um pouco, distribui. Eu falei, já sei aonde. Conclusão, logo eu estava comprando papel de carta, envelope, etc. Mas é uma situação que você vê como atrai a pessoa e como você sem querer alimenta, e daqui a pouco está melhorando e vai andando. A gente precisa entender que essas sementes que nós estamos plantando hoje, elas vão dar frutos amanhã. Por isso, mas então eu não posso fazer isso? Não, deve ajudar a pessoa a crescer, mas lembra que também as sementes espirituais devem ser colocadas, porque elas também vão germinar e vão dar grandes frutos amanhã. Então eu preciso entender. Lembra que a palavra de Deus diz, a sua boca fala o que? O coração está cheio. Então lembra que alguma coisa foi depositada para que alguma coisa saísse por aquela boca. E nós precisamos entender tudo isso. Por isso a Bíblia, ela abre, né? As coisas que Deus fala para nós, a gente às vezes não presta atenção. Olha aqui, Romanos 8,5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do... Ela podia estar trabalhando numa empresa. Hoje eu vou pegar a Camila para Cristo, coitada. Ela podia estar trabalhando numa empresa. Se ela tem essa facilidade, ela podia ser talvez uma coordenadora, uma vendedora, uma coordenadora de vendas, uma gerente de vendas, administrativa de vendas, ou talvez, né, uma superintendente, ou sei lá, né, numa multinacional. Só que de repente ela colocou o coração dela na obra de Deus. E todas as características dela dos dons naturais se somaram, se juntaram aos dons espirituais. Aí você começa a entender que você tem uma arma, ela tem munição, mas a mira é você que dá. A mira é você que destina. Ela de repente mirou a igreja, ela mirou as coisas de Deus e prosseguiu nessa direção. Eu tentei também com o pastor Henrique mudar a visão dele.
Não, pastor Henrique, você se formou em publicidade, blá, 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 blá. Monte lá o seu negócio, vai tocar a sua vida. Ele falou, não, pai, quando eu comecei, eu falei para Deus que ia ser para Deus. Então, eu posso até fazer algum serviço extra, mas a minha direção é Deus. E eu expliquei para ele, filho, você nunca vai ser uma pessoa abastada, nunca vai ter isso. Por quê? Porque a igreja em si não tem essa condição. Ela pode te dar uma ajuda de custo, até melhor, ou até a um certo nível, mas existe um limite, e lá no mundo não existe limite. Ele falou, pois é, eu escolho a igreja. A arma, a munição, tudo isso Deus te dá e você pode mexer. Agora a mira é sua, o objetivo é seu. O que você vai fazer? E é aí que nós começamos a conhecer o poder do Espírito Santo, porque ele começa a tratar e trabalhar dentro do seu coração quando você começa a abrir o coração para ele. Você primeiro tem que estar reconhecendo quem é ele, para depois começar a permitir que ele tenha liberdade em você. Ele vai começar a te dar direção, ele vai começar a mostrar para você os caminhos, ele vai começar a te preparar, não só para ser, então todo mundo tem que ser funcionário da igreja, não caberia, mas ele vai te preparar para ser um cristão aonde você estiver. Se você estiver numa multinacional, ok. Se você estiver nos Estados Unidos, ok. Se estiver no Japão, ok. Não importa onde você estiver, você vai ter a definição através do fortalecimento que o Espírito Santo prepara para você. A maior ação de sabedoria que pode nos ajudar a vencer esta guerra entre o Espírito e a carne e nos levar a estar abertos para equilibrar nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que tem sensibilidade para dizer para você em que momento você vai, em que momento você diminui, em que momento você usa a autoridade, em que momento você espera para poder usar a autoridade. Você tem essa composição, né? Todos sabemos que estamos no mundo, porém os cristãos verdadeiros têm a convicção que estão no mundo, mas que não são deste mundo. Essa é a diferença. Todo mundo sabe que está no mundo, todo mundo pode não conhecer Deus. A diferença é que o verdadeiro cristão sabe: eu estou no mundo, mas eu não sou deste mundo. Eu estou aqui de passagem. Eu posso ficar 20, 50, 100, 120 anos, posso, mas eu sei onde vou ficar a vida eterna, aonde vou me unir ao Todo-Poderoso, e isso muda toda a configuração. Então o que fazer, né? A gente precisa estar preparado, né? Os cristãos verdadeiros têm convicção. Às vezes a gente fala, o que é convicção? É quando você tem uma determinação e não muda ele por causa de ninguém, sabe? Eu fui cortar o cabelo, o nosso cabeleireiro, ele é um amigo, e ele chegou lá e falou assim, meu filho estava na escola, lá no colégio, e de repente o professor lá de biologia falou para ele assim, você precisa entender uma coisa. Ele falou, o quê? Deus não existe. Tudo isso é invenção humana para manipular a mente das pessoas. E ele voltou para casa e foi falar para o pai dele, pô pai. Aí o pai dele falou, e você acredita em qualquer um? Qualquer bobo entra na sua vida e diz para você uma coisa, sendo que você está com a gente há tantos anos. Nós já mostramos para você em milagres, já mostramos para você em realização, já mostramos para você em sinais, e agora vem um cara que só porque ele tem um diplominha ele acha que já é. E aí ele falou, não pai, eu vim contar para você porque eu achei estranho, pô, como é que ele disse isso? Aí conversou com ele e ele falou, não, eu tenho a convicção, Deus existe e tal. Nós muitas vezes, nós enquanto jovens somos bombardeados pelo quê? Por pessoas que tiveram muito mais atividade humana, muito mais atividade do mundo do que atividade espiritual. Então eles vão ser muito bons do quê? No mundo. Eles vão ser ótimos na visão do mundo, mas na visão espiritual eles vão ser meia boca para baixo. E aí nós precisamos entender a quem nós estamos entregando os nossos ouvidos, a quem nós estamos entregando a nossa vida.
Porque tomar informação de pessoas que são totalmente despreparadas vão me levar para o buraco. É como eu estar enfermo e procurar uma pessoa lá, vou para o cara que vai ser médico. Ele já está formado? Não, ele tem o primeiro ano. E eu estou com câncer, eu vou pedir para ele cuidar de mim. Vai dar certo? 99% de chance que não vai dar certo. Por quê? Porque ele ainda não está pronto, não encaixou nele todas as informações que ele precisa. Então você, como cristão, tem que ter a convicção. Você, como cristão, tem que lembrar que Deus veio, criou os céus e a terra. Jesus veio e estabeleceu a salvação. Mas agora Ele mostra para nós que vem alguém que vai nos fazer ser testemunhos fiéis de Cristo, que vai nos dar sabedoria e graça, que vai nos dar capacidade e capacitação. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo de Deus. É por isso nós precisamos estar prontos para ouvir, né? O que fazer? Vamos pensar aqui como a gente vai agir, porque se eu preciso discernir que não somos desse mundo, que nós temos um futuro, então eu preciso começar a pensar como Jesus pensou, como aqueles que são cristãos deveriam pensar. 1 Coríntios 14, 15, capítulo 14, versículo 15: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Ele está dizendo assim: você não vai conseguir ser todo espiritual estando na terra. Mas se você for totalmente humano e esquecer o espiritual, você vai dançar. Você não vai alcançar a vida eterna. Você não vai alcançar a palavra de Deus, nem a verdade de Deus. Você vai ser enganado no meio disso tudo. Então, quando ele coloca aqui, o que eu vou fazer então? Eu vou orar com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Eu vou estar aberto para chamar a presença de Deus, mas vou estar aberto para receber a orientação de Deus para a minha vida, porque eu ainda sou... Dá um beliscão na pessoa do lado. Fala: você ainda é carne. Você ainda está nessa vida. Você ainda não está no céu. Você ainda está andando no meio de pessoas salvas e pessoas perdidas. Você está andando perto de pessoas que são de Cristo e de pessoas que são do mundo. Tem aí tanto aqueles que têm parte com Cristo, como aqueles que têm parte com o diabo. E aí você é a diferença disso. Você é aquele que sabe medir a intensidade, avaliar como? Através do Espírito Santo de Deus. É isso que ele quer dizer. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Eu sei que quando eu estou cantando, eu ouço as músicas do pastor Fábio, praticamente elas me levam a uma intimidade perfeita com Deus. Isso é o meu entendimento, ouvindo e pegando cada uma daquelas palavras e discernindo no meio delas. Mas quantas vezes eu estou cantando com o meu entendimento e eu começo a chorar, começo a sentir, parece que o cabelo fica todo arrepiado, começo a ter um movimento dentro de mim, começa a mexer, e eu sinto que Deus está se movendo lá dentro, está lá barachudecai, livrando, eparacadai, restaurando, becarabadai, transformando, becandore baixabiacai, me fortalecendo para um novo tempo. É Espírito Abostai, é o Espírito Santo querendo falar. Ele quer mostrar a você o tamanho da glória dele. E derrai. Vocês já viram quando alguém quer enxergar uma célula? A gente fala, né? No seu sangue tem isso, tem aquilo outro. E quando você olha para o sangue, você fala: cara, só vejo um negócio vermelho.
Mas eu lembro no médico que eu fui algum tempo aí, umas vezes, ele pegava, furava o meu dedo, punha numa chapinha de vidro assim, punha outra em cima, punha no aparelho lá para olhar, e aí eu olhava numa televisão de 60 polegadas e eu via o meu sangue se movimentando todo lá. Um vai, outro vem, aquela coisa toda. Aí eu falava, o que quer dizer isso? Ele falou, você está vendo? Olha a gordura no seu sangue, como é que está. Eu falei, quem é a gordura aí? Ele falou assim, a parte maior. Esses negócios grandes aí é a gordura. E esse negócio aí, oxidação, não sei o que lá. Eu falei, cara, e como é que eu tô? Ele falou assim, olha aquele quadro na parede, você está vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 os quadrinhos? Essa imagem que você está vendo na televisão se parece com qual naquele quadro? Eu falei, estou bem, parece com 5. Ele falou, ao contrário, você está mal. Pior é o 6º item, e você está no 5º. Então você precisa ser transformado. Então nós vamos começar para trazer você e voltando. Eu pensava assim, quanto mais melhor. Ele falou, não, quanto mais pior, volte. Nós, quando temos uma visão pequena, a gente não consegue discernir. A gente vê uma pessoa toda feliz, isso não quer dizer que ela está salva. O pecado, ele pode estar enrustido e você não sabe. Então nós precisamos começar a ter o quê? Um discernimento. Vocês vão entrar isso depois, vamos pular um pouquinho agora. Mas eu preciso enxergar o que Deus tem para me mostrar. Por isso é importante, quando eu começo a entender o que está acontecendo, fica muito claro que Deus enviou o Espírito Santo para nos fortalecer. Deus enviou o Espírito Santo para te fortalecer, não foi para te cobrar, nos protegendo e capacitando através dos dons do Espírito Santo. Ele não veio sozinho, ele vem muito bem acompanhado. O Espírito Santo ele vem com uma mala de ferramentas. Sabe quando você chama aquele cara para consertar lá a máquina de lavar, a geladeira, e ele vem com aquela caixa, e você fala, o que será que esse cara tem lá dentro? De repente você olha lá um parafuso sextavado, ele tira uma chavinha, abre. Aí de repente tem um outro negócio, ele vai com outra chavinha e abre. Ele vai e abre, para ele não tem nada. Você estava com uma chave de fenda querendo fazer tudo, não fazia nada, mas ele abre a caixa dele e tem tudo lá. O Espírito Santo, quando entra na sua vida, ele não entra para ver, ele entra para realizar. Ele tem tudo lá preparado para você. Ele quer mudar e moldar. Você tem que estar liberado. Depa recebe canta. Jesus nos ensina da importância de recebermos o Espírito Santo nas nossas vidas. Ele vai te ajudar. Quando Jesus foi batizado, em seguida desce sobre ele o quê? O Espírito Santo de Deus, em forma de uma pomba, vem sobre ele. Você sabe, de repente Deus se alegra com ele. Mas vamos deixar o batismo um pouquinho aqui do lado. O próximo passo depois de receber o Espírito Santo é ele ir para a cama, é ele deitar, dormir, ficar tranquilo. O que aconteceu? O Espírito Santo fez o quê? Levou ele para ser tentado no deserto. O Espírito Santo é um cara legal, mano. Quando ele vem, ele fala assim, eu não vou fazer você ser um cara mais ou menos, eu vou pegar você e vou transformar você no que for necessário. A primeira coisa que ele faz com Jesus depois de ser batizado, a voz dizia assim, eis meu filho amado, em quem me alegro. Uau! Essa hora você pensou que todos os anjos já iam chegar, cada um lá com, ou sei lá, um pão, alguma coisa, um peixe, não sei o que. Não. Agora, leva ele lá para o deserto. 40 dias e 40 noites em jejum. Jesus vai para o deserto, 40 dias e 40, mas ele está sozinho? Não, quem está com ele? Espírito Santo de Deus. Foi a formatação, o forjar, o preparar, o estabelecer. E quando passa os 40 dias, o diabo chega e fala, chegou a hora, agora tá fácil. O cara tá fragilizado, o cara ficou aí agora sozinho, o cara ainda não tinha visto ele começar a trabalhar, tá aí. Aí o diabo vem e tenta ele, e ele vence o diabo pela palavra. Glória a Deus.
O Espírito Santo mostrou para Jesus que a vitória dele não era chamar o pai dele, que a vitória dele não era simplesmente mandar um raio no diabo, mas a vitória dele era desconfigurar o que o diabo achava que tinha. Ele achava que tinha autoridade, mas a verdadeira autoridade está em Deus, e a palavra de Deus representa a autoridade constituída na tua vida. E aí ele percebe, peraí, o cara veio aqui, acabadaço, 40 dias de jejum, 40 noites, sem comer nada, vem aqui e me derrota, largou ele e foi embora. Quando o diabo vai embora, aí sim, os anjos do Senhor chegam como quem diz: rapaz, está pronto, arregaça, é o seu tempo. Você agora tem o Espírito Santo, tem discernimento, foi revestido do poder, agora as coisas vão acontecer. Diga para a pessoa do lado: o Espírito Santo já está em você? Porque as coisas vão acontecer. Tem gente que pensa que se o Espírito Santo está com você não tem guerra, se o Espírito Santo está com você não tem dificuldade, se o Espírito Santo está com você então as coisas são totalmente fáceis. Não, ele vai te forjar, ele vai te fortalecer, ele vai te preparar, vai te estabelecer, vai te direcionar, mas ele vai te dar a capacidade de ter a vitória para honrar o nome do Senhor. Você está aí para isso, para conhecer o poder, para viver o poder. O Senhor está te chamando para conhecer a manifestação dele. Jesus cheio do Espírito Santo, fortalecido para realizar agora a manifestação de Deus. Ele liberta, ele cura, ele restaura, ele transforma, ele multiplica. Ele está saindo do deserto agora de uma forma totalmente diferente. Quando você passar pelo deserto, não tenha medo, o Espírito Santo vai estar com você, e ele vai dizer para você o que fazer e o que não fazer. Quando você sair de lá, você vai estar mais poderoso do que nunca, mais forte na presença de Deus do que nunca. Quando Jesus está para subir ao céu, ele ensina seus discípulos sobre a importância de receber o Espírito Santo. Dando uma ida um pouquinho mais para frente, depois eu volto depois, mas Lucas 24:49: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem era o poder? Espírito Santo de Deus. Ele está aqui dando um ensinamento para os discípulos dele, que eles foram capacitados pelo ensinamento, eles tinham a capacidade, mas agora eles precisavam ser forjados, ser completados, ser estabelecidos. E só o poder que tinha que se manifestar neles era o poder do Espírito Santo. Era a parte que faria deles alguém totalmente diferente. Poder para ser testemunha de Jesus Cristo com o projeto de Deus. Eles não seriam mais simplesmente um bom engenheiro, um bom mecânico, um bom médico, um bom soldado. Não. Agora eles seriam testemunhas de Jesus. O Espírito Santo vem para fazer com que você seja uma testemunha viva, uma testemunha poderosa, uma testemunha que conhece. Porque segundo os advogados, juízes aí, eles dizem que testemunha, ele tem que ter visto. Ele não pode dizer assim: me contaram que. Esse tipo de testemunha logo é anulado, porque se contaram, mas não tem origem, pode ser mentira, não tem como provar. Tem que ter visto, tem que ter participado. E agora, o que ele está querendo fazer com você? Fazer de você testemunha, fazer de você participante. E o que é ser participante? É quando você está no meio da situação. Então, peraí, eu sou testemunha de Jesus? Sou. Então, o que é ser testemunha de Jesus? É andar pelos milagres de Jesus, é libertar, curar, restaurar, transformar, fortalecer. Está pronto, ou seja, tudo que Jesus faz, você vai ver, não vai ouvir falar. Você vai ver o coxo andar, você vai ver o cego enxergar, você vai ver aquele aidético ser curado,
aquele canceroso ser curado, você vai ver a porta de emprego se abrir, você vai ver aquela pessoa que não tinha como estudar, agora tem bolsa de estudo com 100%, agora você vai ver a glória de Deus se manifestar sobre a terra, o poder de Deus descer sobre você, e o nome dele vai ser glorificado. Sabe por quê? Porque você vai ser uma testemunha viva, fiel do Senhor Jesus Cristo. João 14,15 fala assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, ele vos dará o outro Consolador. Jesus veio porque nós tínhamos a promessa da morte, ele veio para trazer a promessa da vida, Consolador. Mas ele sabia, se eu deixar ele sozinho, eles vão ter dificuldade. Então ele fala: ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para quando? Sempre. Ele não é um Consolador que traz a você a participação de momento. É difícil, mas tem muito crente que ele é crente de noite, não é de manhã, que ele é crente de manhã, mas não é de tarde, ele é crente no trabalho, mas não é lá na escola, na frente dos amigos, ele é crente no dia tal, mas no dia que ele vai para a festa. Quantas vezes eu tenho assim um pouco de medo de ir para a festa. Às vezes o pessoal fala assim: ah, vai casar, irmãzinha e tal, e blá blá blá. Eu falo assim: acho melhor não. Falo para Dona Bispa, vamos só até aqui, depois a gente vai embora. Porque muitas festas, quando a gente chega lá, do meio para o final, o povo se revela. Sim ou não? Tá tudo bem, deram a palavra, Jesus abençoou lá o casamento, Jesus abençoou não sei o que, mas daqui a pouco, quando começa a piscar a luz, parece que o diabão recebe o convite: agora é a sua vez, diabão, entra aí. Aí começa, daqui a pouco o pessoal está dançando de forma alterada, daqui a pouco você está vendo lá as pessoas, né, a roupa já começa a levantar, e daqui a pouco aparece seio, aparece não sei o que, vira uma bagunça e fala: o que aconteceu aqui, cara? Jesus já deu uma saidinha, agora entrou outro, né? Tem duas programações. Aí você fala assim: querido, nós somos crentes de manhã, nós somos crentes de tarde, nós somos crentes de noite, a gente é crente no final de semana, a gente é crente no trabalho, a gente é crente na festa, a gente é crente em qualquer lugar. Não é mais ou menos. Por isso a necessidade de ter o Espírito Santo em nós. Por quê? Porque ele forma em nós a presença, que para que eu seja o testemunho vivo de Cristo. Quando olharem para mim, vão ter que enxergar Ele. Se olharem para mim e encontrarem o Marcos, está errado. Quem olhar para mim tem que encontrar Jesus. Quem olhar para mim tem que saber: ele pode ser até meio chato, ele pode ser baixinho, ele pode ser velhinho, mas ele tem a cara de Jesus Cristo. Ele tem o comportamento. Porque nós somos testemunhas. E quem é testemunha não muda de acordo com... ah, mudou o juiz, agora é outro, agora vamos mudar. Eu sou camaleão. De manhã eu sou crentão, de noite eu sou do diabão. Não. Eu sou aquele mesmo. Eu sei quem eu sou. Eu não sou cristão por... sabe aquela situação? Pô, é um bom negócio, né? Fica legal a gente ser isso aí, né? Não, cara. Eu escolhi essa vida porque eu gosto e quero Jesus Cristo na minha vida. Isso precisa entrar em nós. João 16,7: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou, quando ele vier, quem vier? O Espírito Santo. Quando ele vier, ele vai convencer. Por quê? Porque quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, ele não entra na vida de quem não tem Jesus Cristo. Não se preocupe. Se a pessoa não tem Jesus Cristo, com certeza ele não tem o Espírito Santo. Não tem jeito. O primeiro passo para que o Espírito Santo chegue à vida de alguém
é esse alguém ter recebido a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É esse alguém reconhecer que é um pecador e entregar essa sua condição de pecador lá nos pés de Jesus. Quando ele se arrepende dos seus pecados, ele é reconciliado com o Pai e automaticamente o Espírito Santo vai chegar na vida dele. Agora, o que eu quero, como eu quero continuar isso, então ele fala assim, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que na Bíblia está escrito que não somos nós que convertemos. Quem converte? O Espírito Santo de Deus. É Ele que converte. Tem gente que vai lá, não, eu sou um evangelista nato, eu chego, eu converto, eu falo. Querido, você pode até levar uma palavra para a pessoa. Agora, a mudança dentro dele, a conversão quer dizer mudança de comportamento, abandonar o que era errado para viver o que o Senhor tem para nós. Esse é o Espírito Santo que faz. É Ele que entra lá e faz toda aquela... Por isso que muita gente quase vai, mas volta. Já viram isso acontecer? A pessoa está quase tudo certo, ele puxa a vida, ele gosta de Jesus, ele não sei o que, daqui a pouco aparece uma bebida, ele volta para a bebida, aparece umas mulheres, ele volta para as mulheres, aparece uma farra, ele volta para a farra, vai para a escola, encontra os amigos, vira bagunça. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus ainda não teve liberdade de entrar naquela vida e trazer essa transformação. Você não vai querer ele pela metade, porque não vale a pena. Você vai querer ele inteiro. Não é só falar em línguas, mas é se tornar uma testemunha viva daquilo que o Senhor nos deu, né? Vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai mostrar qual a diferença entre ir para o céu e ir para o inferno. Qual a diferença em olhar para o mundo e olhar para a promessa do Senhor. Ele vai mostrar qual a diferença que você faz no lugar que você chega. Lá em João 14, 26 fala assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então vamos lá, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Quando o Espírito Santo está morando aí dentro, ele fica como se fosse um filtro. Ei, você começa a pensar em coisa errada e ele vai falar para você, não é legal. Ele vai começar a mostrar para você a diferença do certo e do errado. Ele vai mostrar para você o quanto é bom você andar com Jesus Cristo. Ele vai mostrar para você que quando o Senhor está operando, o mal tem que sair. Há uma liberação, uma libertação, uma restauração, uma transformação, e esse poder se manifesta em você. Então é muito importante. Vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E olha que Jesus fala, né? Fala através de João, está escrito aqui, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele está dizendo assim, você vai enxergar as coisas de forma diferente. Você vai dizer, não, mesmo no meio, fala a verdade, hoje está mais assim, né? A gente chega no trabalho, na escola, em algum lugar, e tem um grupo maior, que é o grupo dos medrosos, do pessoal que acha que tem que ser mais forte, e eles protegem ou tentam colocar como se o pecado fosse algo bom. Já reparou isso? Se for falar, vamos falar de homossexualismo. Não pode falar, porque veja bem, isso é crime, é isso, é aquilo. Cara, ninguém está falando contra a pessoa. Nós estamos falando sobre comportamentos que às vezes tem pessoas que entram num buraco e querem sair do buraco. O que faz? Quem vai conversar? Não, melhor não. Começa a existir medo do quê? Porque alguém pode dizer, alguém pode falar, e às vezes a pessoa, coitada, está morrendo e ela estava precisando de Jesus. Você não vai contrapor, você vai dizer que Jesus pode, que Jesus faz. Você vai ser a diferença.
Você vai ser o brilho, você vai ser o representante da glória, você vai falar o que a Bíblia diz e não o que você diz, porque muita gente chega lá e expõe a sua forma de ver, e aí ele arruma problema. Mas quando ele fala o que Deus diz, ele não está trazendo para si, ele está colocando a responsabilidade em Deus, naquilo que a palavra de Deus diz. Quando Deus diz, ele é responsável, ele é responsável, e é isso que muda toda uma história. Quando deixa o eu acho para lá e traz exatamente a verdade que ele tem, e essa é a maior arma que o Espírito Santo dá para as pessoas que querem a mudança, que querem algo novo. O Fernando era pequeno, bem pequeno, devia ter, sei lá, 7 anos, sei lá, alguma coisa assim, 8 anos, acho que até menos. E ele ia no SESI, e chegou lá, ele começou a evangelizar as crianças do SESI. Aparecia criança com aqueles negócios de Nossa Senhora da Aparecida amarrado no braço, e ele contava para a pessoa: olha, Jesus Cristo é o Senhor e tal. Quando ele voltava para casa, ele voltava com 2, 3 fitas daquela na mão. Eu cortei todas para jogar fora. Aí eu orei pela pessoa, ela aceitou a Jesus. A pessoa do outro lado tinha 7 anos. Tirei ela do inferno, pai. Tirou ou não tirou? Tirou. Estava indo para o inferno. Por quê? Porque ela estava caminhando numa direção que talvez o papai, a mamãe, a vovó, a titia, alguém colocou, e ele estava acreditando, mas a partir daquela hora começava a acreditar em outra situação. Um dia ele apareceu com o chaveiro com a cara de um homem. Eu falei: que é isso? Uma criança falou que o pai está doente, pediu para orar pelo pai. Adulto com medo, criança com confiança. O Espírito Santo tem liberdade de trabalhar em criança e trabalhar em adulto. Está na hora de nós assumirmos essa postura, não ter o medo, porque nós não estamos atacando, nós não estamos falando mal, mas a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Por isso está tendo tanta gente com problema aí, porque as pessoas estão se encolhendo por causa de um monte de invenção de leis, né? Quem cria essas leis normalmente estão pensando em dinheiro, só em dinheiro. Eu lembro uma vez que eu estava discutindo com um cara sobre as festas gays que acontecem, né? A marcha e tal. E ele era lá do centro de São Paulo, e ele falou assim: cara, eu também sou crente. Eu falei: pô, legal. E por que você defende tanto isso? Ele falou: porque eu sou dono de restaurante ali em tal lugar, bem naquela rua que é onde o pessoal se concentra. E aqueles, acho que era 6 dias que ele falou lá, eu ganho para o ano inteiro. O dinheiro que entra naquela região, naqueles 6 dias, é igual a um ano todo do nosso trabalho. Então, se é do inferno ou não é do inferno, ele falou: não quero nem saber, eu quero é o dinheiro. É uma visão totalmente humana. Eu vou brigar com o cara por causa disso? Falei para ele: ó, a sua visão está distorcida e tal. Ele falou assim: eu sei quanto é duro pagar minhas contas, eu sei não sei o que lá. Quer dizer, ele tirou a visão da Bíblia e colocou a visão no banco. Preciso de dinheiro. Quando eu começo a pensar assim, eu estou abrindo mão do quê? Da presença de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. E sabe o que vai acontecer? Hoje nada, amanhã nada, mas um dia a gente vai ter que se apresentar lá na frente de papi. E quando a gente chegar lá, fala: Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome isso. Ele falou: pessoal, apartai-vos de mim, vós que praticais a... E agora? E agora? Ganhei muito dinheiro, montei restaurantes, fiz isso, fiz aquilo, e perdi a salvação. E agora? Por isso que eu falei, o Espírito Santo ele vem para nos fortalecer, para nos dar capacidade de mudar a história. A bispa, um período, a gente estava começando a querer ir para a igreja, apareceu um negócio. Bom, ela ia vender bebida alcoólica, né? Eram umas garrafas que você punha no rótulo o seu nome, estava escrito assim: reserva especial, e você punha o seu nome, nome da sua família. E ela, uma pessoa lá que convidou ela para trabalhar com isso, falou assim: ó, a entrada era 20%, 25% do valor do pedido. Assim que você entregar o pedido, eu já te pago.
Poxa, ela foi lá, vendeu R$1.000. O cara já chegou lá, entregou o pedido na mão do cara, nem viu a entrega, nem viu. O cara já deu R$250 na mão dela. Eu falei, pô, não conheço nenhum negócio que faz isso. E ela começou. Aí você podia escolher qualquer tipo de vinho, qualquer tipo de cachaça e tal. A gente estava ainda não convertido, pode-se dizer, indo para a igreja. Só que de repente a gente também gostava de ajudar na obra. Então ela começou a dar carona para missionários, para pastora, para pôr todo mundo no carro. Aí o pessoal ia sentar no banco de trás, sentava em cima das garrafas. Aí o pessoal falou, que é isso? Você é uma garrafa de vinho? É uma garrafa de vinho. Aí eu vendo, você vende bebida? Tipo, e agora, né? Aí falaram para ela, falou assim, olha, ora um pouco. Porque a gente era praticamente começando a ir para a igreja, quer dizer, se a pessoa falasse assim, cai fora, eu não sei, ele ficou com medo. Mas a gente voltou para casa, e aí ela começou a conversar comigo. Eu falei, realmente, esse negócio não é legal. A gente está colocando os pastores dentro do carro, colocando não sei o que lá, e tá, sabe, um monte de garrafa de bebida lá dentro. Ela nunca bebeu, nunca bebeu. Eu lembro quando nós casamos e a gente via no filme que o pessoal, quando vinha do trabalho, sentava. Então o marido tomava um uísque, a mulher tomava um martini com uma cereja, aquela coisa. Aí eu fui, comprei o martini, comprei as coisas, coloquei tudo bonitinho. Chegamos do trabalho, os dois tomaram banho, a gente sentou lá, tal. E aí eu dei o martini para ela, ela olhou, é bonito, né? Eu falei, é lindo. E ela tomou, e ela falou, eu vou morrer. Como vai morrer, amor? A gente está no maior love aqui, que morrer. Ela falou, minha garganta está apertando. Ai, faz alguma coisa, eu não vou conseguir respirar, tal. Eu falei para ela, é a bebida, não quero nunca mais isso e tal. Aquele dia fez eu jogar a garrafa fora e aquela coisa toda, e ela não quis mais. Mas a gente nem era convertido nem nada, quer dizer, ela nunca bebeu, nem cerveja, nem nenhum tipo de bebida. Mas aí, olha como o inimigo é esperto. Falou assim, eles estão começando a ir para a igreja, a melhor coisa é prender eles. Ela se tornou a melhor vendedora dessa empresa. Ela foi a número 1. Em 2 meses ela comprou um carro à vista. Você fala, mano, havia dinheiro sobrando para todo lado. E aí nós conversamos, falamos, esse negócio não é legal. Nós representamos Deus, a gente não está bebendo, mas a gente representa Deus e carrega, faz mal para as pessoas, porque alguém vai beber isso. E ela pegou uma leva de clientes assim, de loja de automóveis, de fábrica, e o pessoal já ligava, faz mais 200, 300, 500 garrafas e tal. E ela falou assim, eu preciso parar com isso e tal. Aí ela fez um propósito com Deus. Senhor, eu preciso do dinheiro para as coisas que tem aí, mas eu sei que meu Deus, crente e tal. Ela foi e distribuiu, chamou os vendedores, falou, fulano, fica com essas, tinha umas fichinhas, fica com essas fichas, o pessoal falou assim, mas quanto você quer por isso? Não quero nada, estou entregando porque Deus vai me abençoar de outra maneira. Ninguém entendeu, teve uns que ligaram para mim, tem certeza, sua mulher está fazendo isso? É normal, é assim mesmo, tipo, não está muito bem na cabeça. Eu falei, fica tranquilo, está tudo certo. Irmão, em 2 meses no máximo, meu salário começou a subir, as comissões subiram, e eu estava recebendo o salário meu, mais o dinheiro que ela recebia. Deus cumpriu, quando nós tomamos uma posição. E ela foi e falou, nós vamos fazer, se Deus der, amém, se Deus não der, amém também, mas nós vamos parar, acabou. Quando você entra debaixo da manifestação do Espírito Santo, você começa a sentir o que te incomoda e o que te abraça. Aquilo que te incomoda, você vai obedecer. Aquilo que te abraça vai vir para a tua vida como bênção, não vai mais atrapalhar. E aí a gente parou com aquilo, o pessoal começou a andar no carro, cadê as garrafas? Falou, não existe mais as garrafas. E você começa a perceber assim, Deus se alegra com o teu comportamento quando você é fiel. Por isso, não há temor quando você fala, vou fazer uma mudança, vou criar uma mudança, vou estabelecer uma mudança para honrar o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele vem para te dar força, para mostrar para você que é possível, que você não vai perder nada. Vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto tenho te dito.
o que é certo, o que é errado é errado. Amém, amado? Através do Espírito Santo, Jesus estava fortalecendo os apóstolos para continuarem realizando o projeto de Deus. Jesus veio com um projeto, ele ficou os 3 anos, mas depois não teria que ter continuidade? Por isso ele sabia, se eu subir e eu não enviar o Espírito Santo, eles não vão aguentar. Você lembra o que aconteceu? Teve apóstolos que morreu, teve pessoas que foram perseguidas, teve gente que foi jogada lá para o leão, teve acontecido de tudo. Mas o evangelho diminuiu ou cresceu? Por quê? Direção do Espírito Santo de Deus, força para continuar, certeza para perseverar, vitória, é o que Deus tem para nós. João 20:21 fala assim: disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, ele entrou novamente: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Havendo dito isso, assoprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados são perdoados, aqueles a quem retiverem eles são retidos. Então peraí, Jesus voltou lá só para dar uma final, para fortalecer eles. Ele voltou para mostrar para eles assim: eu vou enviar vocês. Vocês não estão indo sozinhos, vocês estão indo guardados, mas vocês não vão desprotegidos. Por isso ele soprou. E quando ele soprou, eles receberam o Espírito Santo. Há um tempo atrás, eu peguei todos os nossos pastores e disse para eles: tudo que Jesus fez, ele deixou para a gente fazer. A capacidade dele, ele nos entregou através do Espírito Santo. E eu peguei os pastores e falei para eles: vocês vão começar a soprar as pessoas e eles vão começar a receber o Espírito Santo. E o pessoal ficou meio assim: será que não será? Pergunta para eles se aconteceu ou não. Todos sopravam e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Se você entender que o Espírito Santo de Deus, ele vem para te fortalecer, para fazer de você um testemunho, você vai entender que Jesus declarou: eu fiz coisas grandes, mas vós fareis coisas ainda? Porque ele sabia que o Espírito Santo ia estar com você. Você estaria cheio do Espírito Santo. Ou seja, não seria para você impossível. Nós precisamos estar preparados para isso, Seria para a capacitação, para a realização do projeto de Deus, esse Espírito Santo com o envio. O apóstolo Paulo demonstra que entendeu e recebeu o Espírito Santo de Deus. Quem entende e recebe o Espírito Santo, com certeza vai compartilhá-lo com quem ainda não recebeu. É outra chave que você tem que guardar com você. É uma chave especial. Quem entende, recebe o Espírito Santo. Fala: quem entende e recebe o Espírito Santo, com certeza vai compartilhá-lo com quem ainda não recebeu. Não é o Espírito Santo para você e você vai guardar aquilo. Não. O Espírito Santo com você para que você possa distribuir. As pessoas vão receber essa manifestação que já está sobre a sua vida. Você já foi preparado para isso. Atos 19, sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Paulo teve algum tempo junto com Jesus? Não. Ele caiu do cavalo quando deparou com Jesus, dali ele ficou, o tempo dele lá sem enxergar. Veio ali Ananias, orou por ele, caiu as escamas dos olhos dele e diz que ele recebeu o Espírito
Santo, porque ele tinha já ali recebido a Jesus, ele tinha reconhecido Jesus como Senhor. Então ele recebe o Espírito Santo, ele sai de lá, começa a andar com os discípulos, ele vai, toma surra de vara, é apedrejado, persegue aí o caminho dele, e agora quando ele está fazendo a viagem dele, ele encontra ali pessoas, parece que eram 12 pessoas, e ele pergunta para eles: por quê? Porque quem recebe o Espírito Santo fica incomodado de ver as pessoas sem receber. Ele não consegue ficar, ele sente: olha, se eu estou falando em línguas, você tem que falar também. Se eu estou aqui recebendo os dons, você tem que receber também. Ei, o Espírito Santo, ele é conciliador, ele começa a fazer com que todos andem na mesma visão, debaixo do mesmo poder, fazendo as mesmas coisas, porque todos nós somos testemunhas de quem? De Jesus. Se somos testemunhas de Jesus, andamos na mesma visão, debaixo do mesmo poder, e fazemos as mesmas realizações. Quem gostaria de curar alguém? Quem gostaria de libertar alguém? Você começa a perceber? Não adianta você apenas falar. Você precisa se dispor e se preparar para ser usado. Você não tem que olhar para os outros. Você tem que olhar para o Senhor dos Senhores, para o Eterno. Porque ele diz que sobe para pedir ao Pai que envie o outro Consolador. Quando você anda um pouco mais adiante, vai em Atos 2, você encontra aquele Espírito Santo sendo derramado sobre toda a terra. Você já pode, já foi derramado, você já pode. Então não é impossível para você. Aí ele vai, encontra o pessoal, diz para eles: vocês não receberam ainda? Então vou orar com vocês. Ora com eles, todos recebem o Espírito Santo, passam a falar em línguas, que é o selo, é uma confirmação ali. Quando a gente entende isso, a gente percebe, os cristãos precisam entender o benefício de ser cheio do Espírito Santo. Fala, benefício de ser cheio do Espírito Santo. Atos 2:36. Sabia, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e todos os que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Para todo mundo. Ele não fala assim, não, só para alguns. Todo aquele que ouvir o chamado e vier, receber o chamado e vier. Então peraí, quando ele está aqui no livro de Atos, no capítulo 2, é a primeira ministração de Pedro. Pedro sobe lá para falar para eles assim: vocês precisam se arrepender, porque vocês olharam lá Jesus e trataram Jesus da forma errada, acabou sendo crucificado. E eles falam para ele o quê? O que nós vamos fazer? Lembra que nós falamos agora há pouco? Que quem converte é o... Ouvindo eles isso, compungiram-se no seu coração, ardeu o coração deles. Perguntaram a Pedro: que faremos, varões? Essa pergunta para Pedro, que faremos? Talvez algum de nós pudesse dizer assim: sei lá, ora, quem sabe Deus te responde. Ele vai e diz para ele: olha, vocês se arrependam, sejam batizados aí no batismo do arrependimento e recebam o Espírito Santo de Deus. E eles recebem. Simples assim. Diga, simples assim. Tem gente que está esperando, amado, que desça um raio do céu, que de repente toque os tambores, que... Não. O Espírito Santo, ele foi liberado para todos nós. Quando a gente se arrepende e recebe a Jesus Cristo de coração, nós abrimos espaço para que o Espírito Santo toque em nós. Agora, eu vou me dispor se eu quiser. Tem gente que não gosta, eu não quero. Eu não gosto desse barulho, esse pessoal é estranho. Sabe o que é isso? Ainda tem áreas do mundo que falam alto em nós. O que vão achar de mim?
O que vão pensar de mim se eu der um glória a Deus? O que vão pensar de mim se eu começar a falar em línguas e não parar? O dia que a bispa começou a falar em línguas, ela não parava mais. Eu estava numa igrejinha lá que a gente foi visitar, o pastor levou a gente lá, não era convertido, e ela começou a falar em línguas e bater os dentes, era mais bater os dentes que falar em línguas. E eu falei para ele, eu levo ela para o hospital? Ele falou, não, você leva ela para casa. Eu falei, eu faço com ela o que em casa? Qual é o... Ele falou, você deixa ela em paz. Eu falei, tá bom. Aí fui, enfiei ela dentro do carro, tá, fui embora. E ela foi, até cheguei em casa, estava no Santo André, lá perto do Luzita. Cheguei em casa e ela batendo os dentes. E eu olhando, falei, agora, o que eu vou fazer? Eu levei ela para cima, sobrado, coloquei, ajudei ela a tirar a roupa, coloquei ela na cama, falei, dorme, sei lá. Aí à noite eu não sei o que aconteceu, eu não vi porque eu dormi. Aí de manhã ela falou, nossa, eu não conseguia parar de jeito nenhum, tal. Eu falei, vai com calma, você vai começar de novo, tua boca está mexendo. Eu vou sair para trabalhar, eu não quero ver. Vamos, calma. Amados, na verdade a gente coloca um monte de impedimentos, um monte de bloqueios. Não, eu preciso estar muito cheio, eu preciso não sei o que lá, eu preciso. Você só precisa levar Deus a sério e se posicionar. Porque o que Ele tem para você não é pela sua capacidade, mas é pela misericórdia e o amor dele. Por isso, quando Jesus subiu, quando eu fui batizado e comecei a falar em línguas, né? Estava falando línguas, surgiu um problema lá na igreja que eu estava. Por quê? Porque quando eu fui para o batismo das águas, eu já tinha aceitado Jesus, mas fui para o batismo. Quando eu fui para o batismo, eu já estava falando em línguas. E aí o pessoal falou assim, ele não pode falar em línguas. E eu fiquei ouvindo, falei, está dando um probleminha aqui. Aí parte dos crentes antigos falava assim, nem eu falo em línguas, como é que ele quer falar em línguas? Esse cara mal começou a vir para a igreja, nem batizado nas águas foi, e está aí falando um monte de língua, e pior que era um monte de coisa. E aí o meu líder lá, ele falou assim, pessoal, vocês não compreendem a multiforme sabedoria da ação de Deus. Esse rapaz, entre aspas, era uma tranqueira, e ele se converteu, ele aceitou Jesus de verdade, ele foi curado, porque eu tinha sido curado lá do intestino, era para morrer, está vivo, ele tem algo especial com Deus, fica ligado. Aí eles falavam assim, ó, desculpa, a gente vai batizar ele nas águas, mas eu não sei se devia não, porque eu acho que ele não... Estranho esse negócio, hein? Aí me levaram, botaram no batistério, era uma piscina grande e tal, e aí me desceram nas águas. Quando eu subi, aí que eu não parava mais de falar em línguas, aí fiquei até de noite falando em línguas, e o pessoal ficou assim, ficou, até que num dia depois eles falaram assim, realmente cara, seu negócio foi diferente, e nós não estamos acostumados com coisas diferentes, qualquer coisa diferente assusta. Agora, Lucas diz, qual o filho pedindo ao pai um pão vai lhe dar uma serpente? Eu fui para lá porque eu queria ver a manifestação de Deus. Eu queria ver a manifestação de Deus. Quando começou a ver a manifestação, eu queria mais. Tanto é que todos os dons do Espírito Santo, eu olhava alguém fazendo algo, eu queria também. E aí sempre alguém falava para mim assim, ah tá, você pensa que é assim? Você tem que pagar o preço. Eu falei, como assim pagar o preço? Tem que sofrer. Não tem que sofrer nada, irmão. Não tem que sofrer nada. Busque em Deus, entregue o seu coração nas mãos dele, deixa Deus ser Deus na sua vida. Não tem que sofrer nada. Não sofri nadinha. Eu ia pedindo, eu vi o pessoal profetizando que aquilo. Ele está profetizando. Como assim? Ele estava falando o que Deus manda falar e tal. Mas de onde vem isso? Veio do Espírito Santo. Você não falou em línguas? Isso daí também é do mesmo jeito. Então eu quero isso aí. O cara falou, bom, eu não posso dizer nem sim nem não para você, fica aí, vai pedindo a Deus, ora por isso. Oxe, caí de joelho e comecei, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, eu quero, Senhor, eu gostaria muito. Passou um tempo, eu estava profetizando, quando eu vi uma pessoa, só uma pessoa, não tinha visto ninguém, o pastor falava e a pessoa tinha discernimento e estava interpretando as línguas. Irmão, eu fiquei babando.
Eu falei: Senhor, me dá esse negócio aí. E aí eu tinha um amigo diácono, ele falou assim: você é muito cara de pau, sujeito. Você é muito cara de pau. Você é um pidão, tudo você fica pedindo. Eu falei: eu vou pedir. E aí eu tô lá pedindo, aí fui servir a Santa Ceia, eu era diácono nessa época, fui servir a Santa Ceia. E aí a gente voltava e ficava do lado da mesa. O líder lá só tinha um bispo, ele ficava aqui, alguns pastores ali. E aquele dia, justo, os pastores ficaram para o outro lado, e eu entrei pelo lado de cá, encostei no meu bispo, e de repente ele começou a chorar e falar em línguas. E ele falou em línguas, de repente, puf, zerou as línguas do meu ouvido. Não tinha mais língua. Eu ouvi ele falando claramente: povo meu, e tal, e tal, e tal. E eu olhando para ele, ele estava falando em línguas, agora parou de falar em línguas, está falando normal. Aí eu perguntei pro irmão do lado lá, o diácono: ele está falando em línguas ou está falando normal? Ele está falando em línguas. Eu não estou ouvindo em línguas, estou ouvindo normal. O cara falou assim: Marcos, para de graça, ele está falando em línguas. E fica quieto. Atrapalha, né? Meu irmão, eu ouvi. Quando eu vi, eu estava falando. Quando eu não percebi. Quando eu percebi, ele estava falando em línguas e eu estava interpretando a língua dele para todo mundo. E aí eu comecei a chorar, porque eu falei: o que aconteceu? Como foi isso? E quando terminou, ele me abraçou e falou assim: você recebeu o dom de interpretação de línguas. Eu falei: mas não recebi um comunicado do céu, não teve e-mail, não houve um WhatsApp, não houve nada, veio assim. Aí eu descobri isso. Sabe o que você precisa? Desejar. Você deseja a manifestação do Espírito Santo? Se você deseja, você recebe. Não há limite. Tudo aquilo que me falavam: vai ter que pagar o preço, vai ter que sofrer, vai ter que... Não tinha nada disso não, querido. O que Deus queria mesmo é encontrar alguém que dissesse para ele assim: deixa eu ir, vai, deixa eu ir. Sabe a criança que fica: pai, deixa eu ir? Não, filho, não vai, é perigoso, você vai subir no muro, você pode cair. Ô pai, deixa eu ir. Até que o pai fala assim: então vai, sobe no muro, vai, vamos lá. É o que ele está esperando de você. É ser filho, é ter intimidade, é mostrar para ele que você quer sim, você quer os dons. Olha, é algo que é livre e gratuito. Precisamos entender que o Espírito Santo nos privilegia com os dons. Ele te dá o privilégio de ter os dons. Qual você quiser. Ele não existe assim: para ele eu só vou falar em línguas, para ela que é mais bonitinha, dom de curar. Isso não existe. Ele diz que dá os dons para aquilo que for útil. Se é para o que for útil, você vai precisar utilizar. Ei, se tem alguém enfermo e você não está indo lá, é porque você é um inútil, você não está orando pela pessoa. Como você quer o dom de cura se você não ora pela cura? Eu queria muito ter a revelação. Tá, e quando você tiver revelação, você fala o quê? Misericórdia, eu não vou contar porque vai que ele fica bravo. Peraí, então você não presta para revelação. Porque quando você recebe o dom, você vai ter que colocar ele na hora que Deus mandar. Você não é dono, você é funcionário. Não, o dom é meu, eu faço o que eu quero com ele. Não faz não. Porque eu já vi gente que foi deixando e depois ficou sem os dons. Não porque Deus tira, mas porque a ausência de praticar zera. Eu já vi gente que falou assim: não, eu não recebia, eu tinha, mas depois perdi. Daí eu falei: você quer dizer o quê? Eu acho que eu fui castigado. Você não foi castigado, você apenas abandonou. Volta aonde caíste e começa de novo. Aí a pessoa falou: como assim? Eu falei: como é que você começou com os dons? Aí eu clamei, eu ia lá no culto, aí eu pedia, aí começou a vir. Eu falei: então volta do mesmo jeito lá atrás e faz tudo de novo. Aí a pessoa vem e fala para você: não é que deu certo. Amado, o poder de Deus é um só e não volta atrás. Ele te ama, mas quer ver você amando a Ele através do seu comportamento, através da sua vontade, através da sua garra. Imagino aqui o Espírito Santo dizendo: ei, eu quero usar você, me permita.
porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e todos que estão longe, todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Você tem uma promessa na sua vida, usa ela, filho. Deixa Deus usar você de uma forma especial. Olha o que fala aqui. Precisamos entender que o Espírito Santo está nos privilegiando com os dons, está nos abençoando com os dons. Não é jugo, é bênção. É bênção. É para você ser testemunha de Jesus, mas uma testemunha autorizada. Você já pensou, de repente vem aí um policial com a farda de policial, com o capacete lá, o cap de policial, com toda a roupa de policial, e chega aí sem arma? O inimigo fala o quê? Nossa, o cara virou um alvo, com toda essa roupa de polícia, mas sem uma arma. O Espírito Santo fala para você: você já tem toda a capacitação, você se arrependeu, recebeu a Jesus, está totalmente pronto, recebeu o Espírito Santo, agora eu vou te dar as armas. Vou te dar as armas. Sabe o que as armas são? Os 9 dons para você trabalhar, para você vencer. Quando o diabo vier querendo fingir que não é, você vai falar: ei, para trás de mim, Satanás, te dou liberdade, pega o que é teu e saia. Você tem o que? Armas. E essas armas vão te dar poder para vencer. 1 Coríntios 12: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Meu irmão, se eu falar isso para alguém crente aí, está me chamando de ignorante. Está chamando de ignorante, você está vendo? Vós bem sabeis que éreis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eras guiado. Portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é louco, anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ele é o discernimento em pessoa. Ele deixa você saber. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem os 9 dons, legal, mas e o Espírito? É o Espírito Santo de Deus. Não tem 2 Espíritos Santos, não tem 3 Espíritos Santos, não tem 4 Espíritos Santos, só existe. Por isso ele fala, né? Vós sabeis que era gentios, tal. Quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus e tal. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Diga: a manifestação do Espírito só vai ser dada a mim se tiver utilização, se for para abençoar alguém. Você sabia que os dons não são para você? O único dom que é para você é o dom de línguas. O dom de curar é para você curar as pessoas. O dom de revelar é para você revelar as pessoas. O dom de discernimento é para que você salve as pessoas, libere as pessoas. Então os dons não vêm para fazer você mais bonito. Se você tiver os dons, seu cabelo branco não vai ficar preto. Se você tiver os dons, você não vai perder a barriga. Tem que contar a verdade para você. Não vai aumentar de tamanho, não vai ficar mais forte. Não. Mas se você tiver os dons, você vai ser uma ferramenta poderosa de Deus para abençoar muitas pessoas. Muitas pessoas. Por isso que as pessoas que têm o Espírito Santo não podem ser orgulhosas, porque tudo que ele recebe ali praticamente não é para ele, mas é para levar as pessoas a um encontro verdadeiro com Deus, para renová-las, fortalecê-las, prepará-las, estabelecê-las. E isso é a diferença, né? Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, pelo mesmo Espírito, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O mesmo Espírito opera todas essas coisas, e ele reparte. Ele reparte não porque você acha que você é velho crente, você já fez teologia, você comprou 5 Bíblias. Não. Ele fala
que Ele reparte como quer, mas qual é a base dele? Você está usando para aquilo que é útil? Essa é a verdade. Eu não vou te dar dons que você não vai utilizar. Então a primeira coisa que você tem que estar disponível é para usar, é para abençoar, é para multiplicar. As pessoas precisam, né, entender isso. Lá em Romanos 11, 29 fala assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Quando ele fala são sem arrependimento, sabe o que ele está dizendo? Que os dons e a vocação de Deus, eles são irrevogáveis. Às vezes a gente vê pessoas que falam assim: ah, mas eu era crente, mas aí eu deixei e eu não tenho mais os dons. São irrevogáveis. Sabe o que quer dizer? Deus não tira os dons, eles estão guardados. Eles estão lá esperando o dia que você acordar. Eles estão lá esperando o dia que você reconhecer que você precisa se renovar. E às vezes o pessoal fala assim: ah, aquele lá ele era pastor. E aí? Aí ele se desviou do caminho de Jesus e tal. Ele ainda tem a unção de pastor sobre a cabeça dele. Ah, mas isso melhora alguma coisa? Eu acho que não. Aquele a quem muito for dado, muito será cobrado. Não ajuda em nada. Se você tem, de repente, um posicionamento, recebeu aí um pastorado, foi um evangelista, é um ministro de Deus, e simplesmente se desviou porque achou que é melhor o mundo, ele não vai tirar o dom, não. Porém, o dom ou a unção, porém, aquela unção deixa uma marca espiritual em você. Deus sabe quem é você e vai deixar você lá, mas o diabo também sabe quem é você e ele vai te perseguir. Como? Você é um soldado, um guerreiro, e um guerreiro que amanhã pode lembrar de voltar a ser guerreiro. Então a melhor coisa a derrubar um guerreiro é quando ele está fragilizado, quando ele está ferido. Você já viu quando no exército o pessoal aí encontrava, né? Fala na Bíblia, encontrava alguém ferido, já matava no caminho, para que ele não se recuperasse e voltasse contra. Então, para nós que recebemos a unção, que recebemos os dons, a gente tem que pensar que deixar ele guardado é perda. Deixar ele guardado é não ter o exercício da realização, a bênção de Deus mesmo. Então hoje, eu não vou mais longe, porque nós temos a Santa Ceia, mas eu queria que você começasse a falar com Deus sobre os dons, porque eu quero voltar do Espírito Santo. Eu quero voltar um dia no Espírito Santo com você, mas agora para colocar em prática tudo que você ouviu. Eu quero voltar aqui, falar novamente aqui no altar, mas colocando a manifestação dos dons sobre a sua vida. Eu quero você profetizando, eu quero você curando, eu quero você liberando pessoas, restaurando coisas através do Espírito Santo. Eu quero você com discernimento de espírito. Porque muitas vezes as pessoas, qual é o melhor dom que existe? Para aquilo que for útil. Se você quer curar, adianta você ter, de repente, você cara de profecia? Você não vai curar. Mas se de repente meu negócio é ser um profeta de Deus, liberar uma palavra nesse sentido, aí esse é o melhor. O único dom que é para você mesmo é o de línguas. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então falar em línguas é muito importante para você. Quando você ora em línguas, você não permite a mistura de informação. Quando você ora verbalizando aí a sua língua portuguesa, etc., imagina que alguém te machucou e você está orando para que Deus te dê força para vencer. Você começa orando, mas daqui a pouco você está assim: Senhor, aquele miserável fez isso. Senhor, eu sei que eu não deveria pedir, mas eu vou te pedir, mata ele, acaba com ele. Então está entrando o que, meu? Minha carne está atravessando. E muitas vezes eu falo que não, mas quando eu estou orando, eu começo a pedir coisas. Senhor, você sabe, eu aqui na minha fé, eu uma pessoa fiel, e aquele vizinho miserável, desgraçado, ele tem aquele carrão e eu não tenho, porque veja bem, eu sou fiel, Senhor, eu sou dizimista. Essa oração é legal? Então a oração em línguas tira toda essa situação, porque você fala do teu espírito para com o Espírito de Deus.
Toda sujeira, tudo que vem em volta, todo medo, dúvida, angústia, tristeza, eles ficam para fora. Agora entra só o profundo. Por isso é legal você ter um período de oração em línguas, mesmo que seja pouco. Ah, mas pouco quanto? 15 minutos, 20 minutos por dia? Se você fala em línguas, ore pelo menos 20 minutos por dia. É muito importante, porque você começa a fortalecer. Você começa a vencer situações que talvez você não saiba, mas está te oprimindo, está te angustiando, está te entristecendo. Então, de manhã cedo, na hora do almoço, de noite, não importa o horário, tira lá uns 15, 20 minutos para orar em línguas. Depois você ora normal, né? Falando o que você precisa para Deus e tal. Quando você orar em línguas, muitas vezes as pessoas choram, muitas vezes as pessoas disparam a dar risada. E o pessoal fala assim: como é que pode? Esse cara está rindo do quê? Não importa, irmão. Teu espírito está se alegrando no Senhor. Fim. Não se preocupe com os outros. Se preocupe com o Deus da sua vida. E nós precisamos pegar, tomar posse. A bispa escreveu um livro. Vocês conhecem o livro da bispa? É um livro que fala sobre o Espírito Santo. Na verdade, acho que foram 25 livros que você leu. Mais de 50 livros, e ela compilou esses livros num livro assim, ó, nada é grosso não, mas ela compilou nesse livro falando sobre o Espírito Santo e sobre os dons. Eu não vou abrir os dons, porque senão a gente vai ficar aqui mais os 2 cultos aí para fazer isso, mas lá está explicado um por um, e lá no final tem inclusive um teste que você pode fazer para saber qual é o dom que você já tem, suas características vão definir, sabe? Você não percebe, mas o Espírito Santo de Deus já está em você. E muitas vezes você está assim: mas que eu queria isso, que eu queria aquilo. Quando você lê, você vai entender. Está lá na livraria, passa lá e é barato, não, fica tranquilo. Você no máximo vai perder um lanche do McDonald's, nem as batatas nem o refrigerante você vai perder. Compra esse livro, coloca lá a sua vida em cima daquilo, porque eu quero essa igreja cheia do Espírito Santo. Por isso que eu comecei hoje falando do Espírito Santo para você. Ele é o amigo verdadeiro, ele está com você para fazer você ser um testemunho vivo de Jesus Cristo. Você não vai ter medo, não vai ter dúvida, e mais que tudo, junto com ele veio o que? As ferramentas, os dons vão estar sobre a sua vida, né? Eu até resumi aqui o que nós falamos. O mundo vive uma guerra do Espírito contra a carne. O Espírito Santo veio para nos fortalecer, para vencermos a carne. Jesus, depois de receber o batismo, é levado pelo Espírito Santo a jejuar e ser tentado por Satanás. Jesus começa o seu ministério com milagres. Primeira vez que ele vai, né, fazer uma visita, foi o casamento, e foi justamente aquele que acabou o vinho. Ele pegou água e transformou em vinho. Primeiro já começa no casamento fazendo milagres. Os apóstolos são orientados por Jesus a esperar até serem revestidos de poder. O Espírito Santo veio para habitar em você. O Espírito Santo não é para entrar e sair. Não é assim: hoje é dia de culto, hoje eu tenho os dons. Hoje não é dia de culto. Quando você receber os dons, você vai saber o que eu estou falando, você vai entender. Sabe o que vai acontecer? Você vai estar na escola, talvez você vai estar no trabalho, e você vai ter que orar por alguém, e alguém vai receber uma manifestação ali, e alguém vai ser curado, alguém vai ser liberto, e você vai dizer: eu não esperava. Você não esperava, mas Deus já estava preparando para você. Então fica ligado, né? O Espírito Santo veio para habitar em você. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto Jesus vos tem dito. Jesus assoprou sobre eles, eles receberam o Espírito Santo, e aí Jesus os enviou. Então só dá para ser enviado, só dá para fazer um grande trabalho. Sabe a célula, você com dificuldade, quando você estava na célula, eu queria mais. Se o Espírito Santo tiver liberdade na sua vida,
esse envio vai acontecer e as pessoas vão procurar por você e o milagre vai acontecer através de você. Paulo, cheio do Espírito Santo, começa a derramar sobre as outras pessoas. Em Atos 2, perguntaram para Pedro o que eles deveriam fazer e a resposta foi: se arrependerem, serem batizados e aí receberem o Espírito Santo e serem abençoados, eles e os seus familiares, né? A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para aquilo que for útil. Grava isso, é uma chave poderosa, né? Os dons que foram entregues: palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, isso precisa estar dentro de você.